E o escritor de Atos dos Apóstolos pode ser o apóstolo ou discípulo de Jesus por nome Lucas, porque a prefácia, o princípio do livro de Lucas é muito parecido, né? E por ser muito parecido, eles então dá a entender que é o mesmo escritor, Lucas. E nós vemos aqui a palavra de Deus que fala acerca da descida do Espírito Santo de Deus. A Bíblia aqui no capítulo 1, versículo 2, ela diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. O apóstolo aqui, ou seja, o escritor, ele está falando aqui de Jesus. Ele está falando aqui que até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolheram, ele foi elevado às alturas. Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele entregou a sua vida para resgatar as nossas vidas. Muito antes que eu existisse ou que você existisse, ele já nos amou. Glória. E o Pai também nos amou de uma tal maneira, como diz a Bíblia, que ele entregou o seu próprio filho, e o seu filho se entregou para nos resgatar, para nos livrar da condenação, da morte e do inferno. Assim diz a Bíblia, assim diz a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente vê aqui que Jesus foi preso, que Jesus padeceu com aquele madeiro, padeceu depois pregado naquele madeiro, morrendo a morte de cruz. E a Bíblia diz que ele, morrendo, ele foi tirado daquele madeiro, foi colocado em uma tumba, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressurgiu, ou ele ressuscitou de entre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo depois que ele morreu, mesmo depois que ele ressuscitou, houve uma preocupação de Jesus com a igreja. Houve uma preocupação dele com os apóstolos. A Bíblia aqui vai dizer que ele, ressuscitando ao terceiro dia, ele começou a aparecer aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer aqui que ele passou 40 dias depois da sua ressurreição, fazendo aparições aos seus discípulos e instruindo eles acerca do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e do que eles deveriam fazer após eles terem recebido o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Versículo 3: a estes também, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo e com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele poderia, irmãos, muito bem
Ele já teve um ministério de 3 anos e meio, junto com os discípulos. Ele já havia feito o que ele veio fazer, que foi morrer para nos resgatar. Então ele poderia muito bem agora, depois da ressurreição, ele já ter partido a glória, o seu trono. Mas ele viu que ainda havia necessidade dele permanecer com os apóstolos. Porque com a morte de Jesus, a igreja ficou desestabilizada. Com a morte de Jesus, com a prisão de Jesus, para começar, com a prisão de Jesus, a igreja começou a se desestabilizar. Como? Um dos seus apóstolos traiu Jesus, foi Judas. E a Bíblia vai dizer que ele vendeu Jesus, que ele trocou Jesus por 30 moedas, e aí começa a desestabilizar a igreja. Ele devolve aquelas moedas, traz Jesus, recebe aquelas moedas, devolve aquelas moedas, ele mesmo tira a própria vida. Quando o soldado prende Jesus, Pedro toma a espada de um dos soldados e corta a orelha do soldado. Mas o princípio de desestabilização da igreja, Jesus não ensinou ninguém a pegar a espada, arma para matar. Mas agora Pedro ouviu aquilo ali, viu aquilo ali, e ele achou que a maneira que ele tinha para defender Jesus era pegar a espada e matar o soldado. Jesus repreende Pedro e diz: Pedro, coloca essa espada de volta, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos que depois que Jesus foi preso, observamos que depois que Jesus começou o seu martírio, o seu sofrimento, que ele começou a ser chicoteado, espancado, colocaram madeira sobre a sua cruz, sobre as suas costas, colocaram uma coroa de espinho. Aí Pedro começa mais uma vez a declinar. Pedro agora nega, Pedro agora desvia das mensagens que Jesus havia ensinado. Ou seja, desestabilizou a igreja com a prisão e morte de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos e todos aqueles que aceitaram Jesus no seu ministério, eles agora se recolheram, eles agora afastaram, eles agora se esconderam, entraram para dentro das casas e trancaram as portas e ficaram dispersos com a morte de Jesus. Então Jesus, ele viu que a igreja havia ficado desestabilizada, então ele: vou ficar um período com eles e vou instruir acerca do que eles devem fazer e acerca do céu. Louvado seja o nome santo do Senhor, do reino de Deus. Versículo 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Preste atenção, irmãos, aqui. O povo gentio, ele é descendente de Abraão pela fé. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. E não somos da mesma nacionalidade, mas somos descendentes dele pela fé. Veja aqui, nós, os gentios, nós temos Faraó da época dos profetas. Nós temos Faraó, um rei perverso. E hoje, o rei perverso que domina esse mundo é Satanás. Nós temos hoje um Egito
O mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno, ele é dirigido pelo inimigo, pelo adversário. Então nós, os gentios, temos Faraó como Satanás e o mundo secular em que nós vivemos como o Egito. E temos a igreja, o tabernáculo, a casa de oração como a Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Os apóstolos, quando eles se enchiam da graça em Jerusalém, e eles saíam para fazer a obra, determinado tempo, para onde era que eles voltavam? Jerusalém de novo, irmão. A vida do crente que vive nesses dias em que nós estamos vivendo, a gente tem que entender que Faraó está lá fora, Satanás está lá fora. Nós temos que entender que este mundo é o Egito dominado pelo Satanás, e que Jerusalém é a casa de Deus, é um lugar de oração, é um lugar de buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós não devemos recuar disto, porque é mandamento da palavra de Deus. Preste atenção aqui no versículo 4.